Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje tivemos a segunda eliminação do BBB 25. Eu, Gilberto e Raíssa foram eliminados nessa terça. Vamos comentar sobre essa eliminação. Também temos novidade. Hoje irá tocar o Big Fone. E se você não quer perder nada dos acontecimentos do BBB 25, você já sabe. Se inscreva aqui no Espiadinha, seja muito bem-vindo se você ainda não é inscrito. E também já deixa seu gostei aqui embaixo e bora comentar sobre este paredão. Começamos com a confirmação que acabou as duplas. A partir de hoje está terminado as duplas. As duplas estão agora desunidas, eles não sabem ainda na casa, ainda não foi contado para eles, mas terá também uma dinâmica que vai tocar o Big Fone. E aí essa dinâmica vai tentar ali clarear o jogo, vai tentar ali movimentar o jogo, porque o jogo está paradíssimo. Tanto é que a gente não tem quase nada para falar hoje. Então fica muito difícil, né, com o jogo tentando ali render, só que não acaba rendendo porque o elenco ele não traz nada. E o que vai acontecer? O Tadeu avisou pra gente ontem que hoje teremos a última eliminação em duplas. A última, mas isso daí eu tô contando só para o público. Na sequência, ele falou que haverá um Big Fone. Este Big Fone será o seguinte: quem atender vai ganhar um almoço especial com sua dupla, e eles irão convidar mais duas duplas. Essas duplas que foram escolhidas e que atenderam o Big Fone vão tomar decisões que vão atingir outras pessoas da casa. O almoço inteiro será transmitido para todo mundo no telão da sala, com áudio e vídeo. Então, vai ver a galera falando mal. Poderia acontecer dos Joões irem. Eu adoraria os Joões indo para esse almoço para ver se a máscara cai, né? Porque eles só sabem falar mal dos outros só lá no quarto. Então poderia acontecer isso, né? E também o Tadeu deu uma ligada também sobre isso também de pessoas que ficam falando mal dos outros só pelo quarto e daí depois lá fora lá não se posicionam. E este Big Fone irá tocar quando acabar o Mais Você hoje. Então irá tocar lá por cerca de 11h40, mais ou menos nessa faixa de horário irá tocar o Big Fone. A gente vai ter um plantão também na Globo para mostrar o Big Fone tocando. Então vai ser interessante da gente ver esse Big Fone tocando e ver quem vai atender, né? Poderia acontecer uma máscara caindo, poderia ter uma coisinha ali acontecendo, porque o jogo tá parado, né? A gente quer ver pessoas falando mal dos outros pela frente, porque pelas costas é muito fácil, é. A galera fica ali falando mal dos outros no quarto e daí chega na hora não fala absolutamente nada. Aí finge amizade. Então tá na hora das máscaras caírem e é a oportunidade certa. E também esse anúncio repentino do Big Fone deixa muito claro que a direção está enlouquecida, a direção está descontrolada, porque do nada acontecer essa dinâmica e dá pra ver que eles estão desesperadamente tentando fazer o jogo acontecer. Também, durante o programa, o Tadeu havia avisado pra gente que a votação estava apertada. A gente já imaginava já que a votação estava bem apertada. E agora sim, vamos falar o resultado do paredão. Vamos comentar sobre este paredão, que a gente teve um discurso do Tadeu que foi um discurso até que bom. Foi um discurso que não é lá grandes coisas, mas talvez a galera comece a pensar. Tá na hora da galera começar ali a pensar ali e esperar que o Tadeu vai dar tudo de mão beijada. Ele começou a falando que todos os participantes que estão no paredão, eles costumam receber feedbacks e daí estão acostumados, um retorno, os ginastas, né, quando num campeonato, aí os artistas, que é a galera do circo, recebem avaliação do respeitável público, a atriz na novela, que tem um monte de gente dizendo que ela está mandando bem ou está mandando mal. Aí o Tadeu resolveu jogar uma diretona, para ver se a galera começa a acordar. Ele disse o seguinte: mas deixa eu trazer um lembrete. Para certas coisas não tem dúvidas. Vocês têm a resposta dentro de vocês, porque todos aqui são fãs de BBB. Lá dentro de vocês, no fundo de cada jogador, tem um telespectador apaixonado. Isso vale para casa toda. Então para e avalia. Se você estivesse assistindo ao BBB 25, estaria torcendo para uma dupla como a sua? Seja sincero, você estaria sendo protagonista? Você estaria torcendo para quem?
pra dupla amigona que se dá bem com todo mundo e até faz média com os adversários? Estaria torcendo pra dupla que é leão quando está no quarto e um gatinho quando está na frente dos concorrentes? Leão de quarto é ótimo, tá? Contanto que não tenha medo de rugir na sala também. Ou você estaria torcendo para quem fala o que precisa ser falado na cara, sem ficar com muita explicação ou conversinha? O fato de todo mundo ter uma dupla deixa ainda mais difícil essa autoavaliação. Porque muitas vezes um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro. Então o Tadeu resolveu ali dar uma acordada nos ânimos da casa para ver se a galera tenta entender, né? Porque tem uma galera ali que literalmente só ignora o discurso do Tadeu e não vê as dicas que o Tadeu tá dando. E a gente já teve vários exemplos disso. Nas últimas edições, o Tadeu falando assim, gente, não façam grupos. Ele falava evidentemente, a galera continuava com o grupo. Então, eu não sei se a galera vai se tocar, sabe? Eu não sei se a galera vai se ligar nisso. E o discurso do Tadeu continuou falando: um acelera e o outro puxa o freio de mão. E quem está certo? Ah, vamos chegar rasgando aqui, ah, melhor não. Ou então, vamos nos posicionar, mas com muito cuidado para não parecer isso ou aquilo. Corre o risco de chegar aqui fora e você pensar: poxa vida, tomei tanto cuidado e fui tão cauteloso que eu não vivi, não me arrisquei. E dá pra entender, né, pra quem que ele tá falando esses discursos. O leão, que é pros Joões, que só fala só mal dos outros no quarto. Essa parte é de um acelera, o outro puxa o freio de mão. A gente dá pra ver nitidamente que é da Camila e Tamires, que a Camila, ela é mais corrida, ela é mais 220. A gente até tinha comentado no último episódio sobre isso. Já a Tamires é mais puxa o freio. E finalizando o discurso do Tadeu, ele chegou a dizer: quem sai hoje correu risco? É, tentaram, do jeito deles. Talvez acreditaram que sabiam como fazer, mas não sabiam. Uma dupla que se junta, essa mulher de tanta acessibilidade e esse homem com um coração tão bonito, nesse momento aí eu falei assim, é Ed Raíssa. Tenho certeza que é Ed Raíssa. Mas o discurso foi dar uma ludibriada algumas horas, porque ele continuou falando: ela, mais do que ninguém, sabe o quanto esse cara é especial e o quanto o Brasil estaria ganhando em conhecer mais deles. Teve momentos que eles não se entenderam. Teve, mas quem não teve esses momentos? Nesse momento que o Tadeu falou assim: ah, teve um momento que eles não se entenderam, eu cheguei a cogitar que talvez seria Vitória e Matheus. Porque Vitória e Matheus não se entendem praticamente nunca, né? E daí o Tadeu acabou o discurso com: e olha, foi muito pouco perto do amor que existe entre essas duas pessoas. Isso sim, essa dupla deixou muito claro e foi bonito de ver. Mas quem sai hoje é a dupla Ed e Raíssa. Ed e Raíssa receberam 50,70% dos votos para ser eliminado. Matheus e Vitória receberam 43,51% e Diego e Daniele receberam 5,79% dos votos. Olha, foi uma votação bem apertada, né? Foi uma votação que eu imagino que essa votação começa a dar uma mudada depois do Sincerão, já que o Ed não saía daquele discurso lá de vitimista. E eu acho que o público agora tem medo, né? Atualmente o público tem medo de acabar tendo mais uma pessoa vitimista no jogo, mais uma pessoa que acaba falando que está sendo vítima, que está sendo perseguido. Então o público tá com esse receio, acho que foi por isso que o público tirou Ed Raíssa e também teve um movimento muito forte nas redes sociais sobre este paredão. A gente teve posicionamento da Juliette falando que era para continuar a Vitória e Matheus. A gente tinha Twitter, a gente tinha Instagram, então cada rede social tinha o seu posicionamento. A gente via muito por parte do Instagram e do Facebook que a força que a galera tava dando era mais pra Ed e Raíssa. Estavam gostando mais de Ed e Raíssa e estavam querendo Vitória e Matheus fora. Já o Twitter queria que Vitória e Matheus continuassem e Ed e Raíssa fossem eliminados. Então foi um paredão muito acirrado, foi um paredão muito difícil. E foi tão difícil que até na nossa enquete ficou pegadinho, ficou bem apertadinho e vamos falar como é que está na nossa enquete. Na nossa enquete se fechou o seguinte, a gente teve 115 votos únicos e ficou o seguinte, Vitória e Matheus foram eliminados na nossa enquete, então a gente errou.
Vitória e Matheus tiveram 60% dos votos, Eudilberto e Raíssa tiveram 32% dos votos, e Diego e Daniele receberam 8% dos votos. Então, até na nossa enquete, deu pra ver que a galera tava dividida. Teve muitas pessoas que gostaram dos palhaços, do circo, e tinha muitas pessoas que estavam achando que estavam fazendo o personagem, a Raíssa e o Eudilberto, porque falavam lá que estavam sendo perseguidos, e aí teve a treta lá com o Guilherme também. Então, poderia acontecer algo a mais se eles ficassem? Com certeza sim. Mas eu achei difícil deles saírem dessa narrativa que eles já estavam construindo, que era de vitimismo, que eu estou sendo perseguido, ai tadinho de mim. Então, ficava chato. Eu acho que o público não gostou dessa situação, não gostou do jeito que estava acontecendo isso, e de fato acabaram tirando Ed e Raíssa. Para mim foi interessante essa eliminação. Eu gostaria mesmo que acontecesse isso, que Ed e Raíssa fossem eliminados, porque a gente tá cansado já desse discurso de eu sou coitado, todo mundo, ninguém gosta de mim. Aí se você fosse ver por um outro lado, você via que não era tudo aquilo lá que a pessoa estava dizendo. Não era toda aquela perseguição que a pessoa mostrava, que a pessoa planejava. O que acontecia com o Gilberto e Raíssa era algo mais simples, que era o jogo. Tanto é que o Gilberto, depois de um tempo, ele realmente aceitou isso. Falou assim, não é perseguição, isso daí é o jogo. E de fato é o jogo, só que ele continuava com esse discurso de eu sou perseguido, e daí só me tiram das provas, e qualquer coisinha vai no Eudilberto e Raíssa. E eles estavam com sangue para voltar. Eles queriam continuar no jogo. Eles queriam tanto. Só que acabou escorregando nesse discurso que eles tanto se posicionavam. Pelo menos pelo lado do Ed, né? Porque a Raíssa a gente via muito pouco dela. A Raíssa, a única coisa que a gente via dela era chorando ou dormindo. A gente não via um posicionamento dela. Ela falou pouquíssimo em jogo da Discord, então ficava chato, ficava insuportável ver só um lado só da dupla falando. E não é só o Eudilberto e Raíssa, é outras duplas que agora sim eu quero ver como é que vai funcionar. Agora sim a galera que não fala nada vai ter que se posicionar. Está chegando esse momento e eu espero de coração que a galera comece agora a mostrar as garrinhas. A galera comece a se posicionar, porque não vai ter mais dupla. Não vai ter ninguém mais para apoiar um ou outro. E talvez, se caso acontecer, uma dupla vai votar na outra. Isso daí vai ser interessantíssimo. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber a sua opinião também. O que você achou da eliminação de Gilberto e Raíssa? Deixa a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever, seja muito bem-vindo, que a gente está comentando diariamente às 10 horas da manhã, sempre episódios novos, comentando todos os acontecimentos do BBB 25. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.